Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Diz assim: Entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ele. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Meus irmãos, o livro de Deuteronômio, ele não é mera repetição da lei. Nesse livro, Moisés não apenas repete a lei comunicada por Deus, encontrada no livro de Êxodo, mas Moisés expõe a lei de Deus. Ele, à beira da terra prometida, relembra a lei de Deus ao povo de Israel. Ele explica a lei, o seu significado, suas implicações. Ele aplica a lei ao seu povo e exorta o povo de Deus à fidelidade ao Senhor e à obediência à vontade de Deus revelada na sua lei. E depois da sua última pregação, Moisés confronta o povo de Israel, antes, na iminência de entrar na terra prometida, com as palavras que eu desejo ler para os irmãos e que se encontram no capítulo 30 do livro de Deuteronômio, a partir do versículo 15. Se os irmãos retrocederem um pouco, verão que Moisés havia acabado o seu quarto e último discurso, capítulos 29 e 30. E antes das disposições gerais do final do livro, do Cântico de Moisés, dos últimos dias da sua vida, das suas bênçãos e do relato da sua morte, sepultamento, encontramos as palavras registradas no final do capítulo 30, onde lemos como segue: Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos e guardes os mandamentos, os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas a possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzido e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás, não permanecerás longo tempo na terra a qual vais passando o Jordão para possuíres. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. E, meus irmãos, há uma semelhança de contexto e de conteúdo entre as palavras que lemos há pouco do Evangelho de Mateus, de Jesus, e as palavras que lemos
nessa passagem no capítulo 30 do livro de Deuteronômio. Eu digo isso porque a passagem que nós lemos em Mateus marca exatamente o início da sessão final do Sermão do Monte. Moisés vinha exatamente pregando, ele vinha exatamente expondo, explicando, aplicando, exortando o povo de Deus, e no final das suas pregações ele confronta o povo de Israel com a necessidade de escolher, com a necessidade de definir exatamente o que é que eles querem. Se eles determinariam andar pelo caminho da vida ou percorrer o caminho da morte. Se eles decidiriam observar os mandamentos de Deus e viver, ou se eles escolheriam o caminho da desobediência e então perecer. E Jesus faz exatamente a mesma coisa aqui no final do Sermão do Monte. Como os irmãos têm acompanhado, ele vinha no Sermão do Monte apresentando o caráter do cidadão do reino, nas bem-aventuranças. Ele vinha explicando qual é a função do cidadão do reino, sal da terra e luz no mundo. Ele vinha admoestando os seus discípulos com relação à conduta do cidadão do reino, com relação à lei, ao homicídio, ao adultério, juramentos, à vingança, ao amor ao próprio, ao amor ao próximo, com relação ao próprio Deus, as ofertas, a oração, o jejum, com relação ao mundo, os tesouros do mundo, os dois senhores, a ansiosa solicitude pela vida, e, como temos visto nos últimos domingos, com relação ao nosso próximo, com relação aos outros, no que diz respeito aos nossos relacionamentos. Uma advertência contra o juízo temerário, a necessidade de discriminação espiritual, discernimento espiritual, o encorajamento à oração e, como tivemos a oportunidade de considerar no domingo passado, a lei áurea do relacionamento cristão, conforme a encontramos no capítulo 7, versículo 12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. E, tecnicamente, Jesus termina aqui o seu sermão, a sua pregação. E, a partir daqui, do versículo 13 até o versículo 27, o que Jesus faz é aplicar a sua mensagem como todo pregador deve fazer. Após haver tratado dos assuntos que ele tratou e como que pintado diante dos seus discípulos um quadro do que é da natureza do reino de Deus e da conduta exigida, do perfil, do caráter do cidadão do reino e das funções que ele deve exercer, o Senhor Jesus, então, agora confronta também os seus discípulos, como Moisés fez, e exorta-o a uma decisão, e encoraja os seus discípulos e aquelas multidões, especialmente, que estavam ali ouvindo também, a escolherem o caminho apertado, que conduz à vida, e não o caminho largo, espaçoso, que conduz à morte. E Jesus encaminha confronta os seus discípulos aplicando a sua mensagem, o seu sermão, utilizando, na realidade, 3 figuras. Primeiro, a figura dos caminhos, 2 caminhos. Depois, 2 árvores, com seus 2 frutos, a árvore má, que produz frutos maus, e a árvore boa, que produz fruto bom, e com os 2 fundamentos e os 2 construtores, dizendo que aquele que ouve estas palavras e pratica
é comparado a um homem imprudente que edifica sua casa sobre a rocha, e cai a chuva, transborda os rios, e sopram os ventos, e dão com ímpeto contra aquela casa, e ela não cai, porque havia sido edificada sobre a rocha. Enquanto que aqueles que ouvem as palavras de Jesus e não as praticam, é comparado com um homem insensato, um homem imprudente, que edifica a sua casa sobre areia, e quando vem a chuva, transbordam os rios, sopram os ventos, dão com ímpeto contra a casa, ela desaba e é terrível, grande, fatal, completa a sua ruína. Então Jesus agora vai aplicar exatamente a sua mensagem, seja através da figura e do contraste entre os dois caminhos, da figura e contraste entre os dois frutos, bons e maus, árvores boas e más, e entre os dois construtores e os dois alicerces que correspondem à prática ou à negligência à mensagem e à palavra do Senhor Jesus. Isso logo chama a nossa atenção para o fato de que o Sermão do Monte não é simplesmente para ser admirado, ou simplesmente apenas para ser compreendido ou entendido, mas ele é para ser praticado. E aqueles que não respondem positivamente às palavras de Jesus do Sermão do Monte, eles então falham no que diz respeito ao propósito da sua mensagem, que, repito, não é para ser simplesmente admirado, exaltado, oh, que ensino bonito nós encontramos aqui, mas sim para nos confrontar e nos fazer, então, parar um pouco e perguntar, muito bem, e agora? O que fazer diante do perfil que Jesus traçou do cidadão do reino, diante das funções que ele determinou para o cidadão do reino, os cidadãos do reino, e diante da conduta que ele prescreve para o cidadão do reino, que deve exceder em muito a conduta e a justiça dos escribas e dos fariseus, que eram tidos na época as pessoas mais espirituais, de uma conduta moral a melhor possível. E chama a atenção dos irmãos com relação à passagem que nós temos diante de nós, que trata-se de uma ilustração. Claro que toda ilustração tem suas vantagens, as suas semelhanças, e por isso elas são utilizadas, mas elas têm as suas limitações, elas têm os seus limites também. Mas aqui nós temos a primeira das 3 ilustrações que Jesus usa para nos confrontar, para confrontar os seus ouvintes. E nessa comparação, Jesus ilustra a vida cristã a um tipo específico de jornada e exorta os seus ouvintes a percorrer essa jornada, a percorrer esse caminho, em contraste com outro caminho amplo, largo, que não deve ser percorrido. Aqui temos um imperativo, uma ordem, e essa é a ênfase de Jesus: entrai pela porta estreita. Não apenas, poderíamos dizer, contemplai aquilo que Jesus ensinou, não apenas admirai aquilo que Jesus disse, mas agora tomai uma decisão. E ao invés de permanecer no caminho largo, escolher e entrar pelo caminho estreito. Eu quero então chamar a atenção dos irmãos para esses 2 versículos tão preciosos, tão importantes, e que tratam exatamente do que poderíamos chamar de a jornada cristã, ou o caminho da salvação. Ou, para voltarmos ao tema do reino de Deus, que sempre é tratado no sermão no Evangelho de Mateus, e particularmente no Sermão do Monte, o acesso ao reino. Como é que é o acesso ao reino de Deus? Como é que é a jornada cristã? Aqui pode ser comparado o caminho da salvação. E Jesus, então, em poucas palavras, uma ilustração
tão apropriada, tão clara, tão simples, tão direta, ele nos ensina que a jornada cristã, o caminho da salvação, o acesso ao reino, começa através de uma porta estreita. Continua através de um caminho apertado, mas pela misericórdia e pela graça de Deus, tem como destino a vida eterna. Então, quero chamar a atenção dos irmãos, primeiro, para o fato de que a jornada cristã, o caminho da salvação, começa através de uma porta estreita, isto é, começa através daquilo que a Bíblia chama de regeneração, de novo nascimento, de conversão. Para personificarmos a porta, como Jesus mesmo personifica, começa através de Jesus, o único mediador entre Deus e os homens. É uma porta estreita de Jesus, uma porta apertada, uma porta estreita, porque, diz ele, poucos entram por ela, poucos acertam por ela e poucos entram por ela. Poucos, não necessariamente em termos absolutos, mas em termos relativos. Isso não significa que no estado eterno, que desfrutarão da vida eterna, um número bem reduzido, um punhado de pessoas, um número extremamente limitado de pessoas. Não. Quando nós lemos o livro de Apocalipse, nós encontramos, especialmente no capítulo 7 do livro de Apocalipse, algumas referências indicando que os salvos em Cristo, os cidadãos do reino, não são um punhado pequenininho apenas de pessoas, não. João vê 144 mil, provavelmente um número simbólico, e no versículo 9 do capítulo 7, nós lemos que depois destas coisas vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos. É uma visão que João tem do estado de bem-aventurança e da igreja triunfante, louvando a Deus e glorificando a Deus, e ela é descrita como uma grande multidão. Mas a porta é estreita porque, em relação aos que se perdem, em relação àqueles que são condenados, o número daqueles eleitos de Deus é muito menor do que o número daqueles que se perdem. Mas a jornada cristã começa com uma porta, através de uma porta estreita, meus irmãos, não porque por ela só possa entrar uma classe ou outra específica de pessoas. Isso não é verdade no que diz respeito ao cristianismo. Isso pode ser verdade com relação às seitas em geral, mas isso não procede no que diz respeito à igreja verdadeira, a igreja de Cristo. Pelo contrário, por essa porta estreita podem passar judeus e gentios, podem passar homens e mulheres, podem passar pessoas cultas e pessoas com pouquíssimo conhecimento e pouquíssima instrução. Podem passar gênios intelectuais com QI extremamente elevado e como passam, mas também podem passar pessoas muito simples, que têm uma capacidade de compreender, de aprender muito pequena e podem discernir profundamente as coisas de Deus. Podem passar velhos, podem passar moços, podem passar pretos, negros e brancos, podem passar pessoas ricas, pessoas pobres. A porta é estreita, não, repito, porque ela só admita a entrada de uma ou outra classe de pessoa. Pelo contrário, isso é uma das grandes maravilhas do reino de Deus. Pessoas das mais variadas classes e tipos e qualidades e características podem sim entrar por essa porta estreita. Ela não é estreita também porque Deus não queira, ou porque salvar, ou porque Deus proíba a entrada das pessoas, de forma alguma, de maneira alguma.
somos exortados a anunciar o Evangelho a toda criatura, a pregar o Evangelho e convocar o arrependimento todas as pessoas. A mão de Deus não está encolhida, como lemos em Isaías, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. E Paulo diz que Deus mesmo deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A porta não é estreita, porque Deus quer fazer com que ela seja estreita e não quer que as pessoas, então, encontrem o caminho da salvação e sejam salvos. Pelo contrário, nós somos admoestados e exortados a levar o Evangelho às pessoas, a anunciar o Evangelho e dar a oportunidade a todos de chegarem ao arrependimento e ao conhecimento das verdades que precisam conhecer e crer para serem salvos e arrancados do estado em que se encontram. A porta é apertada, não é apertada também, não porque requeira do homem obras que ele não possa realizar, que ele não possa fazer. Não é apertado porque exija de nós trabalhos sobre-humanos, trabalhos de Hércules. Pelo contrário, a Bíblia ensina que a salvação é pela graça de Deus, é um favor de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus para todos quantos creem, todos quantos depositem nele a sua confiança. Uma passagem bastante conhecida da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 10, a partir do versículo 6, o apóstolo Paulo diz assim: mas a justiça decorrente da fé, assim diz, não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para ter do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porta apertada, meus irmãos e irmãs, não porque uma classe ou outra possa apenas entrar, não porque Deus não queira ou deliberadamente a faça pequena, de modo que as pessoas não possam entrar. Não porque Ele exige alguma coisa de nós impossível de fazer ou dificílimo de ser realizado, como se fossem aqueles conhecidos trabalhos de Hércules. Não, não é verdade. Ele nos convida apenas a nos arrependermos dos nossos pecados e a colocarmos a nossa fé, a confiança em Cristo como nosso único e suficiente Salvador. E então nós podemos entrar pela porta estreita, caminhar pelo caminho apertado e então alcançar a vida eterna. A porta é estreita, meus irmãos, porque, contrariamente ao que se diz, não são todos os caminhos que conduzem a Deus. Todos os caminhos conduzem ao erro. Há uma infinidade de caminhos que conduzem ao engano, à condenação e à morte eterna. Mas há apenas um só caminho que conduz à vida eterna. Há um só mediador entre Deus e os homens. Há um só Salvador, que é Cristo. Há uma porta apenas, que é o Senhor Jesus. E ninguém alcançará a vida eterna, a não ser que entre por essa porta que é Cristo e caminhe e percorra esse caminho, então, que conduz à vida. A porta é estreita, meus irmãos e irmãs, porque os homens não querem entrar por ela. Não quereis vir a mim para terdes vida, disse o Senhor Jesus. É estreita porque os homens simplesmente não desejam entrar por ela, eles não querem entrar por ela. É estreita porque os homens, em geral, amam as trevas, eles amam o pecado. A luz veio ao mundo, disse João, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. A luz veio ao mundo, mas os homens simplesmente não querem a luz, eles fogem da luz, porque as suas obras são mais, eles amam o pecado, e eles, na realidade, amam mais as trevas do que a luz.
A porta é estreita, porque o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, de modo que lhes não resplandeça a glória, a luz do Evangelho, da glória de Cristo. Ela é estreita por causa da justiça própria do homem, por causa do orgulho, porque os homens não querem abandonar os seus pecados, porque as pessoas amam a vida ímpia e iníqua em que vivem, porque não amam a Deus e porque não, na realidade, não desejam as coisas espirituais. É por isso que a porta é estreita. Não porque Deus a tenha feito assim, mas porque os homens amam a iniquidade, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, e eles amam o pecado, e eles não querem ir a Cristo para ter vida, e eles preferem caminhar no caminho da iniquidade do que no caminho da santidade. A porta é estreita porque os homens não a procuram com sinceridade, porque como nós vimos aqui há tão pouco tempo, dois domingos atrás, o Senhor Jesus mesmo animou e encorajou: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Em outras palavras, é porque as pessoas e os homens não buscam com sinceridade a porta que eles não a encontram. E é por isso que o Senhor exorta as pessoas a entrarem pela porta estreita, apertada, e a andar estreita, e a andarem pelo caminho apertado. Mas se o caminho da salvação, conforme Jesus ensina, começa necessariamente através dessa porta apertada da regeneração, do arrependimento, da convicção de pecados, da confiança colocada exclusivamente em Cristo como nosso único e suficiente Salvador, o único mediador entre Deus e os homens, e os homens na realidade não querem abandonar os seus pecados e preferem andar na iniquidade e na impiedade, não querem ir a Cristo para ter vida. Jesus, com essa figura, também nos ensina que o caminho da salvação consiste em um caminho apertado. Não é só a porta que é estreita, e o caminho também é apertado. A imagem que nós temos de nós não é bem de uma porta, é de um portão. É um portão estreito, e normalmente quando a gente abre um portão, a gente nunca está na casa, né? Tem um caminho até chegar a algum lugar. E então, por esse portão estreito, dá para ver que segue-se um caminho apertado. É o caminho da obediência, é o caminho da submissão à vontade de Deus, é o caminho da santificação. Esse não é um caminho largo, não é um caminho fácil. O caminho da salvação nunca foi apresentado na Bíblia como um caminho fácil. Pelo contrário, é um caminho apertado, é um caminho difícil, é um caminho atribulado. Imagine uma passagem, uma pequena passagem, um pequeno caminho, ou entre dois rochedos, ou entre um rochedo e um penhasco, ou entre dois penhascos, aquelas passagenzinhas bem estreitas, e você então estará imaginando a figura que Jesus propôs aqui. E ele diz que a vida cristã, ela é assim, é esse caminho bem apertado mesmo, entre dois rochedos, aonde apenas uma pessoa pode passar de cada vez. É um caminho cheio de incompreensão, é um caminho que contém muitas armadilhas, colocadas pelo inimigo da nossa alma. É um caminho que tem, onde encontramos inimigos poderosos, é um caminho de perseguição, um caminho em que as pessoas, em geral, tendem e fazem o possível para
fazer com que nos afastemos dele e não percorramos esse caminho. É um caminho que biblicamente exige autonegação, exige que não confiemos em nós mesmos ou em outras pessoas. É um caminho que nos pede tudo o que temos, tudo o que somos, que nos pede, na verdade, que demanda, na verdade, a nossa própria vida, nosso próprio eu. Não é muitas vezes assim que o Evangelho é anunciado e que o caminho da salvação é apresentado. Mas se os irmãos lerem a Bíblia, verão que é assim que a Bíblia apresenta o caminho da salvação. Em Lucas 13, 24, por exemplo, uma passagem com conteúdo paralelo a este, mas não às circunstâncias, Jesus diz: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. No capítulo 14 de Lucas, no versículo 26, Jesus disse: se alguém vem a mim e não aborrecer a seu pai, sua mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Já no livro de Atos dos Apóstolos, meus irmãos, no capítulo 14, no versículo 22, o apóstolo Paulo, na sua viagem missionária, passando por Listra, Antioquia, Icônio, Derbe, e fortalecendo as almas dos discípulos e exortando-os a permanecer firmes na fé, deixava claro que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E pouco adiante, no capítulo 16, essas passagens são suficientes para mostrar, meus irmãos, o quanto esse caminho, de fato, é um caminho difícil e é um caminho apertado. Ele, num certo sentido, se assemelha à carreira militar. Quando alguém ingressa na carreira militar, a pessoa voluntariamente diz: olha, eu não sou mais senhor da minha vida. Para onde me mandar eu vou estar com meus ouvidos atentos às ordens do meu comandante, porque a vida militar é mais ou menos assim. E a vida cristã, o caminho cristão é mais ou menos isso. Ou seja, devemos, no certo sentido, abdicar da nossa própria vida, devemos confiar as nossas vidas a Cristo e estarmos prontos para obedecer a sua direção e às ordens do nosso comandante. Assim é o caminho cristão. Ele não admite divisão, não podemos servir a Deus e ao eu ao mesmo tempo, nós não podemos servir a Deus e ao mundo. Jesus deixou bem claro, não podemos servir a Deus e às riquezas, é preciso escolher, é necessário escolher. Agora, apesar de tudo isso ser realidade, e tudo isso ser verdade, e uma descrição que represente o caminho da salvação como sendo um caminho fácil, um caminho tranquilo, um caminho só de regozijo, de alegria, não fazer justiça àquilo que a palavra de Deus nos ensina, porque não dá para andar por ele, nem entrar pela porta, nem andar por ele com o fardo dos nossos pecados, da nossa iniquidade e continuarmos nelas. Não dá para andarmos nesse caminho soberbos, orgulhosos, empinados. Deus não permite isso. Ainda assim, meus irmãos, isso não significa que esse caminho seja um caminho ruim, ou que seja um caminho triste. Pelo contrário, é um caminho de justiça, é um caminho de conforto, é um caminho de paz e é um caminho de alegria. É nesse caminho, na realidade, que nós encontramos verdadeira paz, verdadeiro contentamento, verdadeira satisfação e verdadeira alegria, verdadeiro júbilo. E mais ainda, apesar de não ser um caminho
muito concorrido, não vemos muitas pessoas andando por ele, nós estaremos na melhor companhia, na companhia dos santos, que foram lavados no mesmo sangue do Cordeiro, e na companhia de Cristo, que nunca nos abandona, e do seu Espírito Santo, que habita no nosso coração e que nos instrui, que nos exorta e que nos dirige exatamente onde devemos colocar os pés, onde devemos trilhar, como nós devemos trilhar e percorrer esse caminho, de tal maneira que não venhamos a nos desviar. O caminho alternativo, por sua vez, meus irmãos, que Jesus nos apresenta, ele é completamente diferente. É um caminho largo, é um caminho espaçoso, muitos andam folgadamente por ele, e se o caminho da salvação é descrito como aquela trilha, aquele caminho apertadinho entre duas rochas, entre duas montanhas ou entre dois abismos, o caminho largo, alternativo, é descrito como se fosse atualmente uma daquelas freeways, uma daquelas vias expressas, com várias faixas, vários caminhos, onde as pessoas podem andar com muita folga, com muita facilidade. Nesse caminho, não está escrito, como nos caminhos, nas rodovias, caminho para o inferno. Podem ter certeza que não. No caminho largo, provavelmente está escrito caminho para o céu. Só que você não chega lá. Eu digo isso, meus irmãos, porque muitos dos que percorrem esse caminho largo, eles sustentam e defendem que todos os caminhos levam a Deus. Todos os caminhos conduzem à vida. Quando, na realidade, a Bíblia ensina que é exatamente o contrário. Todos os caminhos, exceto o de Cristo, conduzem à morte, conduzem à condenação, conduzem ao inferno. É um caminho que não suscita incompreensão das pessoas que nos são queridas, não tem inimigos espirituais perigosos, não está sujeito à perseguição religiosa, ele também não exige autonegação ou coisa alguma, por ele é possível andar soberbo, orgulhoso, prepotente, vaidoso, sem problema nenhum. E é até possível que ande mais velozmente se proceder dessa maneira e andar e percorrer esse caminho amplo e largo com essa conduta. É também possível andar de forma descuidada, sem regras ou maiores exigências. É um caminho cheio de prostituição, de impurezas, de lascívia, de idolatria, de feitiçarias, de inimizades, de porfias, de ciúmes, de iras, de discórdias, de dissensões, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes. Eu estou só citando Gálatas 5, 19 a 21, os frutos, as obras da carne. É um caminho repleto dessas coisas, muito fácil de ser percorrido, porque não impõe restrições algumas, pelo contrário. As pessoas podem andar com toda a sua iniquidade, com toda a sua impureza, com toda a sua lascívia, com todas as suas discórdias, glutonarias, bebedices, e não tem problema nenhuma, porque não há regras nesse sentido, nem bafômetros para ver se as pessoas estão percorrendo ali esse caminho embriagado. Nada, eles podem andar como quiserem, como desejar. Mas quando nós lemos uma passagem como essa, meus irmãos, e vemos essa referência a esse caminho largo, onde as pessoas andam as multidões, percorrem aos montes, nós podemos nos enganar e imaginar que é um caminho bom, porque na realidade ele não é um caminho bom. Não apenas com relação ao destino, mas com relação ao caminho em si. Apesar de espaçoso e de repleto de pessoas, nele não há paz. Genuína não, verdadeira não. Nele não há satisfação, nele não há contentamento, porque nada nesse mundo, nem ninguém nesse mundo preenche as necessidades do coração humano a não ser Cristo. Não há uma pessoa andando no caminho largo, dentre essas multidões, que esteja satisfeita, alegre,
contente, cheia de paz no seu coração, isso simplesmente é impossível. Pelo contrário, é um caminho cheio de conturbação, um caminho cheio de insatisfação, um caminho sem paz e um caminho muito triste. Podemos até nos enganar, quando externamente nós vemos as festas, as farras, a bebedice, a glutonaria e as pessoas eufóricas naqueles momentos, mas o coração está profundamente triste, totalmente insatisfeito, porque nada nessa vida e nesse mundo pode preencher o vazio que há no coração, a não ser Deus. Mas, meus irmãos, se o caminho da salvação tem a porta estreita, começa com a porta estreita, e consiste em um caminho apertado, por outro lado, e graças a Deus por isso, ele tem como destino a vida eterna. Ou seja, a glorificação. A porta é estreita, o caminho apertado, mas esse é o único caminho que conduz à vida eterna. Apesar de todas as dificuldades, tribulações, aflições, perseguições, o caminho eterno e apertado é um caminho seguro. É um caminho em que nós podemos tropeçar. Estou apenas procurando refletir o ensino bíblico, geral, teológico, sobre o caminho da salvação. É um caminho no qual nós podemos cair. É um caminho que, por razões variadas, do qual nós podemos até nos desviar um pouco. Mas, meus irmãos e irmãs, trata-se de um caminho seguro. É impossível nos desviarmos completamente desse caminho. Uma vez nele, pela misericórdia e pela graça de Deus, apesar de estreito, das armadilhas, das dificuldades, dos inimigos poderosos, das perseguições que possam vir sobre nós, esse é um caminho seguro. A viagem pode ser extremamente difícil, mas a chegada é certa e segura. Nada nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não vai ser fácil vencer as tentações, não é fácil dominar o nosso eu, não é fácil mortificar a carne, nem lutar contra o pecado, mas Deus nos concede os meios de graça necessários para percorrermos esse caminho e, pela misericórdia e graça de Deus, fazer isso possível. Sua palavra, comunhão com os irmãos, a pregação do Evangelho, a oração, a participação na comunhão, tudo isso são meios de graça que Deus nos dá para percorrermos esse caminho difícil, perigoso, mas de forma que possamos chegar seguros no nosso destino eterno. Apesar dos inimigos poderosos, das armadilhas, das perseguições, nós somos, segundo a Bíblia, mais que vencedores em Cristo Jesus. Porque aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por nós o entregou, porventura ele não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Foi Cristo Jesus quem morreu ou antes ressuscitou e quem, portanto, intentará acusação contra os eleitos de Deus? Nada, nem ninguém. Esse é um caminho seguro. Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que, pela graça de Deus, entraram pelo caminho, pela porta estreita e trilham o caminho apertado que conduz à vida. Já a porta larga, meus irmãos, e o caminho espaçoso conduzem à perdição. A palavra perdição não significa, na Bíblia, aniquilamento, não significa cessar de existir, não significa desaparecimento, significa ruína, significa corrupção,
significa apodrecimento, significa um perecimento eterno, significa desperdício, significa perder o alvo. E no sentido bíblico e escatológico, perdição significa condenação eterna, significa o estado de miséria eterna e separação da única fonte genuína de vida, de conforto, de paz e de alegria. Significa sofrimento, significa privação, significa corrupção, vergonha, decepção, choro e ranger de dentes. E isso por toda a eternidade. E esse é o grande problema desse caminho largo. É que aqueles que andam por ele, de maneira tão ampla, tão folgada, de maneira aparentemente tão tranquila, na realidade, eles não têm consciência e eles não sabem que aquele caminho aparentemente tão bonito, aquela via expressa, aquela freeway aparentemente tão célere, tão rápida, tão demarcada, tão perfeita, na verdade está conduzindo para a perdição, para a morte eterna, para o juízo eterno, para a condenação eterna, para a separação da única fonte de paz, de graça, de conforto, de consolo, que é Cristo Jesus, o nosso Salvador. A porta é larga, o caminho é espaçoso, mas o destino a que ela conduz é terrível. Eu quero concluir, meus irmãos, essa pequena exposição desses versículos tão importantes, tão preciosos, procurando chamar a atenção dos irmãos para o fato de que, no que diz respeito à salvação, não existe uma terceira via, não existe um caminho intermediário, não existe um caminho alternativo entre o caminho estreito e o caminho largo. Existem só dois caminhos. Existe o caminho largo, no qual, na realidade, todo ser humano já nasce nele. Não é uma questão de achar o caminho largo, todos já nascem no caminho largo, todos já nascem debaixo de juízo, todos já nascem debaixo da condenação, todos já nascem andando nas suas iniquidades e nos seus pecados. E, por si mesmo, pelas razões que eu já mencionei, essas pessoas não podem sair desse caminho largo e não podem entrar pelo caminho estreito. Entretanto, embora aqueles que se encontrem trilhando o caminho estreito, passando pela porta estreita e caminhando pelo caminho apertado, não possam jamais sair definitivamente desse caminho estreito e então passar a trilhar definitivamente o caminho largo, graças a Deus e pela misericórdia de Deus, o inverso não é verdadeiro. Isto é, aqueles que estão trilhando pelo caminho largo, podem, pela graça de Deus, pela operação do Espírito sobrenatural do Espírito Santo na sua vida, comunicando a eles arrependimento e fé, sair do caminho largo, encontrar a porta estreita, andar por esse caminho apertado e, finalmente, alcançar a vida eterna. É apenas pela misericórdia de Deus que isso pode acontecer, é apenas pela graça de Deus que alguém é arrancado do caminho largo e entra pela porta estreita e caminha pelo caminho apertado e alcança a vida eterna. Mas a ênfase do texto, meus irmãos, a ênfase da passagem é na responsabilidade humana, porque a soberania de Deus, como eu tenho enfatizado tantas vezes, jamais diminui ou elimina a responsabilidade humana. E o que nós temos aqui é um imperativo, o que nós temos aqui é um comando, o que nós temos aqui é um apelo, o que nós temos aqui é uma ordem: entrai pela porta estreita. E Jesus fortalece esse seu apelo, essa sua ordem, explicando graciosamente: olha, larga a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ele e percorrem esse caminho e terminam na perdição, no destino terrível, eterno, a que essa porta estreita e esse caminho, essa porta larga e esse caminho espaçoso conduzem.
Mas estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e são poucos os que acertam e que entram e que andam por ele. Mais uma vez eu enfatizo, o Sermão do Monte não é para ser simplesmente admirado, não é para ser simplesmente estudado. O Sermão do Monte é para nos confrontar e exige de nós uma resposta. E a resposta que Jesus exige de nós aqui é no sentido de deixarmos de caminhar no caminho largo e, com a misericórdia e graça dele, andarmos pelo caminho apertado, se é que nós queremos alcançar a salvação e a vida eterna. Para nós que já com a misericórdia e graça de Deus, nos encontramos no caminho estreito, um texto como esse significa ânimo, significa encorajamento, significa sermos impulsionados nesse sentido. É como se Jesus estivesse dizendo para nós: coragem, confiança, fé. As dificuldades são próprias desse caminho, mas não desanime, porque ele conduz à vida eterna. Ele é o único caminho que conduz à vida. Enquanto que para aqueles que ainda estão no caminho largo, as palavras de Jesus aqui são no sentido de dizer: saia desse caminho. Dê ouvidos à palavra de Deus. Responda positivamente ao Sermão do Monte. Anele demonstrar o perfil que Jesus tratou aqui do cidadão do reino, humilde de espírito, os que choram, os que são mansos, têm fome de justiça, misericordiosos, limpo de coração e assim por diante. Deseje ser sal na terra e luz no mundo, e viver e caminhar conforme a conduta que Jesus descreveu aqui, e suplique a graça dele, porque ele é o único capaz de fazer com que você saia desse caminho largo e entre no caminho, na porta estreita, e com a misericórdia e graça dele, como terá que ser do início ao fim, percorrer esse caminho, porque ele é seguro. Uma vez que você sinceramente entrar por essa porta estreita, você jamais se apartará definitivamente desse caminho difícil, apertado, estreito, cheio de armadilhas, cheio de dificuldade e de problema, mas acompanhado por Cristo, dirigido pelo Espírito Santo de Deus, lançando mão dos meios de graça que Deus nos dá, podemos andar por ele e alcançar o seu destino, isto é, a vida eterna. Que Deus nos abençoe, meus irmãos e irmãs, e essa passagem seja compreendida nesse contexto, isto é, como uma aplicação, como uma confrontação mesmo, para nós não simplesmente estudarmos a mensagem e considerarmos tantos ensinos como nós estivemos considerando aqui ao longo de tantas semanas no Sermão do Monte, e depois simplesmente partirmos para as curas de Jesus. E aí? E qual foi o resultado do Sermão do Monte na nossa vida? Vamos querer fugir da realidade de que o caminho é estreito, que a porta é estreita e que o caminho é apertado? Vamos deixar de abandonar e muitas vezes aborrecer pai e mãe, irmãos, irmãs e filhos, como Jesus, como esse caminho apertado muitas vezes exige de nós, quando qualquer um se levanta contra esse caminho ou quer nos desviar dele? Pelo contrário, meus irmãos, lembrem que na passagem paralela, quando perguntaram a Jesus se são poucos os que são salvos, Jesus disse: esforçai-vos por entrar pela porta, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar de maneira errada, indevida, com conceitos completamente equivocados, sem sinceridade, sem disposição, e não entrarão. E Deus nos dê a graça, meus irmãos e irmãs, de, como Josué, diante dessa escolha que Jesus propõe, possamos declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa seguiremos pelo caminho estreito. Quem quiser que siga o caminho largo e amplo, com todos os seus prazeres, com todos os seus pecados, e que termine na condenação eterna. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa
Pagaremos o ônus de andar pelo caminho estreito, de enfrentar as armadilhas, de passar por aflições, dificuldades, tribulações, de ter que lutar contra o eu, contra a nossa própria natureza corrompida, contra o pecado, mas esse é o caminho que nós sabemos muito bem e o único caminho que conduz à vida. Que Deus nos abençoe, irmãos.